Olá, paz do Senhor a todos. Sabe uma coisa que pode ser um dos maiores inimigos da nossa fé? A impaciência. Parece simples, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Abrão e Sarai para entender como essa arte, que é tão difícil, a arte de esperar, pode, na verdade, ser um caminho para a gente aprender lições gigantescas que Deus tem para nós. E aí fica a pergunta no ar: paciência é uma virtude que a gente tem cultivado? Olha, vamos combinar uma coisa. No mundo de hoje, que é tudo para ontem, esperar parece até perda de tempo. Mas e se essa espera for, na verdade, um convite de Deus para um crescimento mais profundo? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, com Masi na lição de número 3 da nossa escola bíblica. A gente vive num mundo que é tudo na hora. É a notificação que pisca no celular, a comida que chega em minutos, a informação que está a um clique. A cultura ao nosso redor grita, agora. Só que o reino de Deus, muitas vezes ele sussurra, espere. E a história que a gente vai ver hoje mostra que essa briga entre a nossa pressa e o tempo de Deus não é de hoje não, viu? É uma luta antiga, que acontece bem aqui, ó, no centro do nosso coração. Então vamos lá. A promessa de Deus era incrível, mas o tempo passava, e o silêncio parecia gritar. Para Abrão e para Sarai, cada novo dia sem o cumprimento da promessa era um teste de fogo. E é nesse espaço vazio da espera que a impaciência acha um terreno fértil, sabe? E ela vem com uma proposta, um atalho, uma decisão que ia causar ecos por gerações e gerações. Pensa só nisso, 85 anos. Essa era a idade de Abrão, e a promessa de um filho, feita décadas antes, ainda não tinha acontecido. Tenta se colocar no lugar dele. Cada ano que passava, cada aniversário, tornava a promessa do ponto de vista humano uma coisa completamente absurda. O peso da espera não era só o tempo, era a esperança que ia diminuindo, diminuindo, e aqui está o ponto de virada. É o momento em que a dor, a angústia, vira um plano desesperado. Presta atenção no que Sarai diz. Ela não se sentia apenas estéril, ela se sentia impedida por Deus. Essa ideia doeu tanto nela que a fez querer tomar as rédeas da situação, buscar uma solução humana para aquilo que ela achava que era um bloqueio de Deus. Em outras palavras, ela não queria mais esperar por Deus, ela ia ajudar a Deus. E o que é esse tal de atalho humano? A proposta de Sarai não era uma rebeldia declarada, não. Era mais sutil. Era uma fé que estava se cansando. Era uma tentativa de forçar a promessa de Deus a se encaixar na realidade que ela estava vendo. E ao fazer isso, ela trocou a confiança no poder soberano de Deus pela lógica do que era possível aos olhos humanos. Um erro que, se a gente for sincero, cometemos muitas vezes. E Abrão, hein? O nosso grande pai da fé? Pois é, nesse momento ele falhou. Em vez de se apegar na promessa de liderar a esposa em confiança, ele cedeu à ansiedade dela. Ele deu ouvidos à voz da impaciência e não à voz de Deus. Uma escolha que, como a gente vai ver, trouxe um monte de consequências bem dolorosas. Sabe como é, né? Todo atalho parece uma boa ideia no começo, mas o destino quase sempre é um lugar onde a gente nunca quis chegar. A tentativa de acelerar a bênção de Deus trouxe para a família de Abrão um fruto bem amargo, uma semente plantada pela impaciência e que foi regada com muito conflito. E aqui a gente vê o contraste claro. É como se fossem dois caminhos opostos. A fé de verdade nos chama para descansar, para confiar que Deus está no controle de tudo. Já a impaciência, não. Ela nos empurra para agir, para a gente tomar o controle com as nossas próprias mãos. E quando a gente faz isso, o resultado é quase sempre o mesmo: confusão e conflito. A solução de Sarai foi como uma bomba relógio que explodiu dentro de casa. Aquele lar que sonhava com um filho virou um verdadeiro campo de batalha. A alegria da gravidez de Agar virou orgulho e desprezo por Sarai. Sarai, por sua vez, se encheu de amargura e ainda culpou Abrão. A bênção que eles tanto esperavam virou uma fonte de dor na família. E aqui está a lição central de tudo isso, olha só. A impaciência e a fé não conseguem morar juntas no mesmo coração. Uma sempre vai tentar expulsar a outra. No momento em que a gente deixa a ansiedade tomar conta, a nossa confiança em Deus fica fraca e aí a gente abre uma porta enorme para tomar decisões erradas. Mas e aqui vem a parte mais linda da história. A beleza do evangelho é que a história nunca termina no nosso erro. Mesmo no meio de toda a confusão que Abrão e Sarai criaram, a mão soberana de Deus continuou ali, guiando tudo, mostrando que o plano dele é muito maior do que as nossas falhas. E essa é uma verdade que liberta, que a gente precisa guardar no coração. Os nossos erros, por maiores que eles sejam, não têm poder para anular os planos de Deus.
Ele é o Senhor da história. A soberania dele é tão grande que ele consegue usar até os fios dos nossos erros para tecer a tapeçaria perfeita do seu propósito. A prova da misericórdia de Deus brilha forte lá no deserto, no cuidado que ele tem com Agar. Ela foi expulsa, humilhada e se viu completamente sozinha. Mas é lá, no ponto mais baixo da vida dela, que ela tem um encontro com o Deus que vê. Ele não a abandona à própria sorte. E Deus dá um nome para o filho de Agar, Ismael. E sabe o que significa? Deus ouve. Que mensagem poderosa! No meio da dor causada pelo erro dos outros, Deus está dizendo para ela: eu estou te vendo, eu estou ouvindo o seu choro. É um lembrete para sempre de que a graça de Deus alcança até mesmo as vítimas das nossas más decisões. É como o próprio Deus pergunta lá no livro de Isaías: operando eu, quem impedirá? A resposta é simples e direta: ninguém. Nossos planos podem dar errado, nossas estratégias podem falhar, mas o propósito de Deus continua firme e inabalável. Ele vai cumprir o que prometeu, não por causa da nossa ajuda, mas apesar de nós. Certo, entendemos a história. Mas e para nós hoje? O que a gente aprende com tudo isso? A grande lição é sobre a virtude de esperar. E não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma disciplina espiritual, ativa, de confiar no tempo perfeito de Deus e de resistir à tentação de pegar atalhos. A fé verdadeira não é sobre ajudar a Deus com os nossos planos mirabolantes, não. É sobre descansar na fidelidade dele. É sobre aprender a arte de esperar, confiando que mesmo quando tudo está em silêncio, ele está trabalhando e o tempo dele é sempre, sempre o melhor. Mas como é que a gente desenvolve essa paciência na prática? Podemos pensar em 3 passos para a maturidade cristã. Primeiro, a esperança, que faz a gente olhar para a promessa e não para as circunstâncias. Depois, vem a paciência, que nos ensina a entrar no ritmo de Deus. E por fim, a perseverança, que nos mantém de pé até o dia do cumprimento. Juntas, essas 3 coisas nos moldam. Olha, a gente precisa urgentemente mudar o nosso jeito de enxergar a espera. Esperar não é tempo perdido, não é um buraco no plano de Deus. A espera é parte do plano, é a oficina de Deus. É ali que Ele nos molda, nos prepara para receber a bênção que está vindo. A espera não é uma punição, é uma preparação. E para a gente terminar, fica a reflexão para cada um de nós. Em que área da nossa vida a gente tem sido tentado a criar um atalho? Qual é a promessa que a gente está com dificuldade de esperar? Que a história de Abrão e Sarai nos inspire a soltar o controle, a abandonar a ansiedade e a encontrar um descanso de verdade na mão soberana e fiel do nosso Deus.